Salve, gurizada! Beleza? Mano, hoje vamos trocar uma ideia sobre palavras-chave, né? Não só sobre como escolher as palavras-chave, mas para a gente entender cada uma delas ali, cada um dos tipos de correspondência, também de palavra-chave negativa, para a gente entender exatamente o que a gente está fazendo na hora que a gente está subindo nossa campanha, na hora que a gente está avaliando termos de pesquisa, entender o que é mais interessante na hora da gente tanto criar a campanha, como a gente entender também na hora de analisar os nossos dados também. Beleza? Então vamos para a tela, bora, sem enrolação. Então, quais são os tipos de correspondência que a gente tem, tá? As correspondências de palavra-chave, né? Elas são divididas em ampla, né? Quando a gente não coloca nem aspas e nem... Eu sempre esqueço o nome disso daqui. Colchete? Chaves? Alguns dois. Vamos falar colchete aqui, tá? Certa resposta. Beleza. Então tem ampla, frase, em aspas, e exata em colchete. Show. O que isso quer dizer, né? Na hora que eu for colocar minhas palavras-chave ali, na hora de eu colocar, subir no Google ali, né? Eu vou escrever, né, a palavra-chave que eu quero e dependendo da pontuação que eu colocar, se eu colocar sem nada, se eu colocar com aspas ou se eu colocar, né, entre colchete, a gente já vai ver um exemplo disso também, o Google vai responder de uma maneira diferente, tá? Então, quando eu falo para ele que eu estou comprando ali uma palavra-chave de correspondência ampla, o que isso quer dizer, tá? Quer dizer que pela própria definição do Google, tá? Isso aqui é uma definição dentro da central de ajuda, que os anúncios eles podem aparecer dentro de pesquisa relacionada à tua palavra-chave, incluindo buscas que não contêm os termos dela. Ou seja, o Google vai fazer um esforcinho para entender o que tu quer comprando aquela palavra-chave e vai te entregar o que ele acredita que tu queira. Nem sempre vai ser o que tu quer, mas muitas vezes ele vai te surpreender positivamente também. Beleza? Então, nesse caso, a gente está dando total liberdade para o Google, praticamente, tá? Por exemplo, se eu compro a palavra-chave, né, sapato, não coloco aspas, não coloco nada, subo exatamente assim, da forma que ela está. O que o Google pode me entregar, tá? Pode me entregar, tipo, cola para sapato, pode ser que eu estou procurando outra coisa para sapato. Ele pode me dar tênis em promoção, mas que tênis não é sapato, ele é algo relacionado a sapato. Os melhores calçados, como escolher uma botinha, sapato, o próprio sapato mesmo, né? Então ele vai encontrar dentro das palavras-chave que tu comprar, ele vai encontrar correspondências a ele. Não necessariamente a tua palavra-chave vai estar dentro dos termos de pesquisa, mas ele vai dar uma trabalhadinha para pensar no que fazer ali, tá? A gente já vai entrar daqui a pouco quando utilizar e tal, mas vamos ver cada um deles antes de qualquer coisa, tá? Então aqui com a ampla, eu estou dando praticamente total liberdade para o Google para eu falar para ele, ó, eu quero isso daqui, dá uma pensadinha e ver o que tu consegue me trazer relacionado a isso, beleza? Isso é amplo, então mais liberdade. Agora frase, quando a gente coloca uma aspinhas na palavra, né? Então, própria definição do Google também, os anúncios podem aparecer em pesquisas que incluem o significado da tua palavra-chave. Ok, o significado ele pode ser implícito e as buscas do usuário podem incluir um sentido mais específico. O que quer dizer isso então? Então eles vão aparecer com o significado da tua palavra-chave. Tu vai dar um pouquinho menos de liberdade, mas ainda vai dar alguma liberdade para o Google, tá? Por quê? Porque a pesquisa da pessoa pode não ser exatamente o que tu colocou ali, ser com uma intenção diferente, mas geralmente os termos vão estar semelhantes, não vai fugir muito do que tu está comprando ali, tá? Por exemplo, se eu compro a palavra sapato, entre aspas, né? Que vai ser frase, né? Sempre que eu quero indicar para o Google que eu quero que seja uma palavra-chave em frase, né, que eu dê essa liberdade a mais, eu vou colocar frase. Eu vou colocar aspas. Beleza. Então, aqui para sapato. O que pode aparecer para mim quando eu compro a palavra-chave ali, sapato? O que pode vir de termo de pesquisa, né? Pode aparecer, compre sapatos na promoção, sapatos para casamento, sapatos confortáveis, melhores sapatos do mundo, sapato, tá? O próprio, né, a própria palavra aqui. Então ele vai aparecer alguma coisa antes, o nome o termo que eu comprei, e alguma coisa depois, ou só alguma coisa antes, ou só alguma coisa depois, ou os dois, ou só a palavra-chave, tá? Mas geralmente vai estar um pouco mais dentro ali do que da palavra-chave que tu indicou para o Google, né? Ele não vai buscar muita semelhança, não vai ficar expandindo muito o sentido do que tu está comprando, tá? Beleza, deixa eu só deixar uma coisa clara que talvez eu não tenha dito antes, que existe o que a gente compra, né? Então eu falo lá para o Google sapato. Em ampla, ele vai me devolver termos de pesquisa. O que é um termo de pesquisa? É exatamente o que a pessoa está escrevendo ali no Google para buscar, tá? Então o que eu estou mostrando aqui? Que quando eu compro a palavra-chave sapato em ampla, pode ser que alguém que pesquisou por cola para sapato, o meu anúncio apareça. Pode ser que alguém que botou como escolher uma botinha, o meu anúncio apareça. Porque por mais que a minha palavra-chave seja diferente,
né, do termo de pesquisa, eu dei uma liberdade para o Google aqui, beleza? Se eu queria deixar claro só essa parte do termo de pesquisa antes, tá? Por quê? Porque quando a gente depois que a gente roda os anúncios, a gente vai ver na palavra-chave mesmo, né? Quando a gente compra a palavra-chave, a gente consegue dentro dela ver todos os termos de pesquisa que ela puxou, pra gente ver se está condizente com o que a gente está querendo ou não. Beleza? Show de bola. E por último, a gente tem as palavras-chave em exata, né? A frase em colchete, eu falei aqui, né? Acho que era colchete mesmo. Então aqui eu vou dar menos liberdade. Então ampla mais liberdade, frase menos liberdade do que ampla, só que mais liberdade do que exata, e exata menos liberdade do que os dois aqui em cima, tá? Então os anúncios podem aparecer em pesquisas que tenham o mesmo significado ou a mesma intenção de palavra-chave. O que quer dizer? Aqui, ó, um exemplo de sapato para homem, por exemplo, tá? Ele pode me retornar os seguintes termos de pesquisa, né? Então quando alguém pesquisar isso daqui, pode ser que eu apareça comprando essa palavra-chave. Por exemplo, calçados masculinos. Sapato para homem está dentro de calçados masculinos. Calçados para homem. Calçados está dentro de sapato. Sapato, na verdade, está dentro de calçados, né? Calçado de homem. Sapato para um homem e o próprio sapato para homem, né? Dentre várias outras, né? Claro, dentro de vários outros exemplos que podem aparecer de termo de pesquisa, tá? Mas a ideia de mostrar aqui é entender o que cada um deles significa, tá? Então, no exato, geralmente, eu vou ter só o que eu comprei de palavra-chave. Não vai fugir muito disso, tá? Pode fugir? Pode fugir, mas aqui é menos do que aqui e aqui muito menos do que aqui também, tá? Beleza, então agora que a gente entendeu o que é cada uma das palavras-chave aqui, qual que é o tipo de correspondência, né? A ampla, o que é a frase, o que é exata, quando que a gente vai utilizar cada uma delas? Como tudo nessa vida, sempre depende, tá? Então vamos lá, deixa eu minimizar aqui, fica melhor. Na palavra-chave ampla, a gente vai dar mais liberdade para o Google. Quer dizer que, geralmente, ele vai consumir mais verba. Ok? E vai nos dar mais possibilidades, só que às vezes ele pode dar até demais, entendeu? Até possibilidades de mais coisa que não tem nada a ver com o que a gente está colocando. Mas pode ser que ele nos dê essas possibilidades que a gente não está enxergando. Pode ser que ele nos mostre coisas que a gente não está vendo. Pode ser que a gente encontre palavras-chave bem conversivas ali dentro e pensar um pouquinho fora da caixa com a ajuda do Google. Tá? Só que a gente está dando bastante liberdade para ele. Logo, eu prefiro usar, tá, palavra-chave ampla em produtos que têm menos buscas ou produtos que eu já acertei a mão. Então, geralmente, quando eu vou subir uma campanha, eu subo em frase e em exata. Não costumo usar a palavra-chave ampla para eu subir um produto, a não ser que o produto tenha bem pouca busca. Por exemplo, menos de 1000 buscas mensais, menos de 600 buscas mensais. Aí sim eu vou geralmente começar com a palavra-chave ampla, mas geralmente só o nome do produto, sem dar muita liberdade ali também, tá? Ou também em produtos que eu já acertei legal a mão, produto que eu tô com ROI legal, tô com lucro legal no produto, aí sim eu jogo uma palavra ampla lá para eu ver o que o Google pode me dar de possibilidade, alguma coisa que eu não esteja pensando ali também, tá? Mas é muito difícil eu começar, né, uma campanha com uma palavra-chave ampla, a não ser que seja um produto de bem menos busca, porque aí sim eu vou precisar dar mais liberdade para o Google para que ele busque essas poucas buscas, né? Já tem pouco, então se eu ficar restringindo muito, vai rodar muito pouco a minha campanha, vai ser ruim de eu escalar. E o que eu quero sempre é escala. Beleza, então a gente entendeu aqui que quando que eu utilizo a palavra ampla, tá? Isso aqui é quando eu utilizo, tá? Não é necessariamente, não é regra, não tem muito certo e errado, tá? Eu tô dando sentido para vocês e como eu aplico na minha operação, beleza? Ampla, ok, então vamos deixar aqui para ficar mais visual. E a palavra em frase, tá? Tu vai dar uma liberdade intermediária, né? Então não é tanta liberdade quanto a ampla, mas menos liberdade do que a exata. Aliás, é menos liberdade do que a ampla e mais liberdade do que a exata, tá? Então aqui ele vai consumir uma verba intermediária. Tá? Essa função de verba, tá? Isso aqui não é uma regra direta, né? É só pra gente ter um termômetro do quanto o Google pode gastar a nossa grana, tipo, quão rápido vai ser isso. Geralmente, na ampla, vai gastar a verba mais rápido. Não necessariamente vai ser pior ou melhor, sempre vai depender do que vai acontecer depois, com a análise de métrica, tá? E a frase, em frase a gente vai gastar menos verba geralmente do que a ampla, porque a gente vai dar menos liberdade, logo vão ter menos buscas, né? Só que a gente também vai dar mais liberdade do que a exata. Ok. Então, quando que eu vou usar a correspondência de frase, tá? Então vai ser o produto com menos ou mais buscas também. Então, mesmo com o produto com pouquinha busca aqui, eu vou colocar ampla, coloco frase e coloco a exata também, tá? Só que para produto com mais buscas, eu vou estar dando, né? Já vou estar dando um pouquinho mais de liberdade, né, do que na exata, então eu tenho que cuidar essa liberdade para produto de alta busca quando eu estou rodando em frase, tá? A gente tem que cuidar muito. Por quê? Porque às vezes o Google dá uma piradinha,
né? Tanto o Google como o Bing ele dá uma piradinha. Na frase ele pira menos do que em frase e em exata menos que qualquer uma, né? Só que a gente sempre tem que cuidar, tá? Então, principalmente quando a gente está rodando o produto com bastante busca, cuida quando está rodando coisas em frase. Pode pegar algumas coisas ali que talvez tu não queira, né? Dificilmente vai fugir muito do termo, mas pode ser algumas coisas ali no termo de pesquisa inteiro que não vai ser interessante para ti. Então, sempre fiquem atentos, principalmente quando está com bastante busca, né? E eu gosto muito da função da frase, porque assim como na ampla, às vezes ele vai me entregar alguma coisinha que eu não estava pensando. Ele vai pegar alguma coisinha fora do que eu comprei, de palavra-chave, e vai me apresentar ali e eu pensar, pô, será que isso faz sentido? Será que não faz sentido? Será que vale a pena eu testar? E às vezes eu testo alguma coisa que apareceu ali que eu não tinha pensado e dá muito bom, tá? Então, aqui ele vai te trazer possibilidades mais próximas, né? Não vai te trazer tantas possibilidades como a palavra-chave em ampla, né? E, né, via de regra, vai demandar lances intermediários aqui em relação à ampla, tá? Não vou colocar lance fixo aqui, porque não teria nada a ver fazer isso, mas aqui é um em relação ao outro, tá? Então, lance mais baixo do que o quê? Mais baixo do que os de frase. E aqui vai ser intermediário. Intermediário porque em exata, geralmente eu vou ter os lances mais altos. Por quê? Porque na exata eu vou dar menos liberdade. Né? Eu vou falar para o Google exatamente o termo que eu quero. Tá? E no que isso acarreta? Que geralmente eu vou ter dados de conversão para essa palavra-chave. Né? Então, como eu sei que aquela palavra-chave converte melhor, eu quero exatamente aquela palavra-chave ali. E como é exatamente ela, geralmente eu vou estar disposto a pagar mais caro, porque eu já conheço a palavra, já sei o comportamento da palavra, eu sei em que posição que ela converte, sei o público que ela converte. Tá? Então é o tipo de correspondência, né, que eu gosto de usar principalmente quando eu vou escalar, tá? Por quê? Justamente por causa disso, eu travo um pouquinho mais, né? Eu dou muito menos liberdade para o Google para ele fugir dos termos de pesquisa. Então depois que eu acerto, né, então para dar um mapa assim, ó, se eu estou com um produto de média alta busca, média para alta, eu vou subir em frase e em exata, tranquilo. Só que na hora de eu escalar, geralmente eu vou pegar os termos que mais me deram bom em frase e vou botar em exata também, porque já sei que é exatamente aquele termo que eu preciso, tá? Mas não me impede de já começar a minha campanha com termos em exata também, gosto bastante inclusive, tá? Então, para produtos e termos de alta busca, também é o que eu costumo recomendar, né? Não necessariamente tu começar só com palavra-chave em exata, mas levar isso em consideração, tipo, pô, em quais palavras será que dá para eu dar mais liberdade, quais palavras-chave será que dá para eu dar menos liberdade aí do meu produto, tá? Então eu sempre vou pensando nesse tipo de coisa e de acordo com a tua verba também. Se tu tem experiência, se tu tem verba, né? Tu pode pegar uma ampla ali, jogar no produto médio, alta busca lá e ir garimpando as palavras-chave, procurar os teus dados ali, comprando dados, otimizando e escalar a tua campanha. Se tá com menos verba, geralmente tu não vai poder dar muita liberdade, tu não tem muita margem de erro. Então eu prefiro usar a frase e exata, tá? Tranquilaço. Né? Mas principalmente isso daqui quando a gente está em alta busca, tá? Em alta busca é bem difícil usar ampla aqui. No Bing eu nunca uso, tá? No Bing eu nunca uso palavra-chave ampla porque vira uma maluquice. Mas no Google, tá? Eu uso vez ou outra, ou quando eu já acertei a mão, ou quando é um produto com menos busca também, tá? Beleza. Isso é uma coisa aqui sobre as palavras-chave de exata, acho que tá tranquilo, né? São possibilidades mais próximas dentro do que a gente viu ali, né? Então, geralmente, a gente vai pagar lances mais altos, porque a gente já conhece a parada, né? E agora vamos entrar só na paradinha aqui de negativação de palavra-chave, tá? Por quê? Porque além das palavras-chave que a gente compra no Google, a gente também tem que indicar para ele qual palavra-chave que eu não quero, né? Por exemplo, aqui eu posso comprar uma palavra-chave em frase aqui aqui, ó, por exemplo, sapato. Ou comprei em amplo, enfim, não faz diferença. Mas aparece um termo que eu não quero. Por exemplo, estou pesquisando sapato, aí aparece cola para sapato. Eu não quero isso, eu quero só que quando alguém pesquisa alguma coisa para comprar sapato. Aí eu posso, por exemplo, negativar a palavra-chave cola para não aparecer cola para sapato mais, né? Por exemplo, todo determinado suplemento eu estou anunciando, aí alguém pergunta, pô, esse suplemento é mentira? É verdade? Né? Nem sempre eu vou querer essa palavra, às vezes sim, às vezes não. Depende da minha estratégia ali na hora, mas, enfim, para palavras-chave que eu não quero que apareça, para termos de pesquisa que eu não quero que apareça, eu vou negativar a palavra-chave, tá? Beleza. Como é que é essa negativação de palavra-chave, tá? A palavra-chave negativa não faz correspondência com variante aproximada ou outras expansões. Então ela é diferente da exata, ela é diferente da frase e ela é diferente da ampla, tá? Por quê? Porque ela não faz essa distinção e nem te busca nada aproximado. Ou seja, o que tu negativa ali é literal, tá? Só que também é literal a forma como tu negativa, em exata, em ampla ou em frase, tá? Beleza. O que eu quero dizer com isso? Assim como na hora que tu vai subir, na hora que tu vai negativar, tu também tem que pensar em como tu tá negativando, tá?
Porque, por exemplo, eu posso negativar a palavra-chave. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu posso negativar a palavra-chave tô anunciando, por exemplo, o Max Prost. Tá? Aí eu negativo a palavra Max Prost mesmo. Show de bola. Porque eu quero aparecer em... Eu comprei a palavra aqui, ó, comprar Max Prost. Pronto. Só que eu só quero aparecer quando alguém pesquisar Max Prost, né? Eu tô anunciando aqui o Max Prost, vou negativar Max Prost, só que se eu negativar assim em ampla, quando eu fizer assim, ó, comprar Max Prost, se eu comprar essa palavra-chave, ele não vai aparecer. Por quê? Porque eu falei pro Google que eu quero negativar todos os Max Prost, tá em ampla aqui, né? O que eu posso fazer? Negativar em exata. Então agora eu falei pro Google, sempre que exatamente essa palavra, só Max Prost aparecer, eu não quero que apareça. Mas quando aparecer comprar Max Prost, eu quero, tá? Vou botar aqui na negativação. Exemplo, produto. Deixa pra ficar claro aqui, beleza. E a palavra-chave que eu comprei. Aí sim, ó. Então se eu quero aparecer só para comprar Max Prost, eu posso negativar o Max Prost em exata, caso eu não queira aparecer por palavra-chave, eu queira só aparecer na intenção de compra. Tá? Então eu tenho que negativar em exata. Se eu negativar em frase, ó, se eu negativar aqui, ó, em frase, também não vai aparecer o meu anúncio. Porque eu tô falando para ele, pô, Max Prost e mais qualquer coisa, eu não quero aparecer. E aqui eu tô falando que eu quero aparecer em comprar Max Prost. Então, não tem como. A única forma de eu aparecer comprando essa palavra-chave aqui é ou eu negativando nada, né, claro, ou eu negativando só o nome do produto, ou só comprar, mas enfim, eu tenho que negativar exatamente o que eu não quero que apareça, tá? Então, a gente tem que lembrar disso na hora de negativar nossas palavras. Aqui tem um outro exemplo também, né? Então, se tu excluir a palavra-chave de correspondência ampla, flores, os anúncios não serão veiculados em pesquisas de flores vermelhas. Mas ele pode aparecer quando alguém pesquisar flor vermelha, porque flor não é flores, tá? Então é bem literal quando é negativação de palavra. Vamos para um exemplo na tela aqui então, tá? Pegar aqui um exemplo do Glucotrust, tá? Um produtinho de açúcar no sangue. E, bueno, vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente comprou diversas palavras-chave, né? Então essas daqui são as palavras-chave que eu falei pro Google. Olha, eu quero pagar tanto nessas palavras-chave aqui. São essas palavras, essas aqui eu quero em frase, essas aqui eu quero em exata. Essa campanha em particular eu não usei nenhuma palavra em ampla, tá? Mas vou dar uns exemplos aqui que vai dar para pegar toda a ideia, tá? Então beleza, ó, vamos ver que a gente tem o Glucotrust tanto em exata, como a gente tem também em frase, né? Em aspas também. Beleza, então a gente consegue ver, no caso aqui, ó, isso aqui é a palavra-chave que eu pedi para o Google. Mas, lembra que eu falei? Uma coisa é a palavra-chave que eu pedi para o Google, né, que eu comprei do Google. Outra coisa é o termo de pesquisa que ele realmente puxou, tá? E como é que a gente consegue ver isso? Ou tu vai em site e relatório aqui e vai nos termos de pesquisa, ou tu pode ir aqui nas palavras-chave direto, beleza? Então, bueno, quando a gente vai direto da palavra-chave, como é que a gente faz? Eu quero saber o que o Glucotrust puxou, tá? O que a palavra em exato puxou. Vamos ver se está congruente com o que eu pedi para o Google, né? Então eu clico aqui e boto termo de pesquisa. Vamos ver, ó, ele puxou exatamente o que eu comprei. Também puxou um com espacinho, glucose, ok, porque glucose vem de gluco. Aliás, gluco vem de glucose, né? Perguntou o que é Glucotrust. Já vou ter que ver se está alinhado com a minha estratégia. Depois, Glucotrust para diabetes, Glucotrust pílulas, Glucotrust pílulas novamente, basicamente, né? Tablets. E o que é Glucotrust novamente. Beleza. Isso aqui é em exata, né? Lembra, quando eu dou menos liberdade para o Google, ele me entregou super aproximado do que eu passei aqui, né? Que eu passei Glucotrust, ele me deu bem aproximado. Beleza. Aí, próxima palavra-chave, vamos ver em frase o que ele puxou. Ó, agora em frase com mais liberdade. Termos de pesquisa. Ó, puxou diversas outras coisas. Ó. Amazon, Walgreens, Amazon, Maximum Edge, Glucoforte versus Glucotrust, Glucotrust Amazon Canadá, Glucotrust Reviews, Glucotrust Amazon Walmart. Então ele vai pegando mais liberdade para pegar palavras tanto antes dele, né, como depois também. Beleza? Então, só para exemplificar aqui e deixar mais claro. Aí o negócio dentro dos termos de pesquisa, eu também posso adicionar, né? Posso falar, Glucotrust Amazon está dentro do que eu quero. Então eu posso ou adicionar como uma palavra-chave, né, na minha campanha, ou eu posso negativar, adicionar como uma palavra-chave negativa se estiver fora da minha campanha também, né, da minha estratégia no caso. Beleza? Tamo junto. Espero que tenha ficado um claro exemplo aí.
Beleza? Gurizada, espero que tenha ficado claro aqui sobre a questão de correspondência de palavra-chave, quando que a gente vai usar cada uma delas, tá? Ou pelo menos quando eu uso aqui. Aí sempre pensando nisso, pensando na questão de mais liberdade, de que um vai consumir mais verba do que o outro, mas ao mesmo tempo que ele vai consumir mais verba, ele vai me dar mais possibilidades. Então tem que ver se eu posso pagar por essas possibilidades, se eu estou nesse momento ou não. Isso vai depender do meu caixa, vai depender da experiência. Então, esse é o tipo de coisa que a gente pega essa informação agora, pensa um pouquinho e na hora de analisar e subir as campanhas ali, a gente vai estar com um raciocínio mais embasado e vai ser melhor ali na hora de tu... Melhor e mais assertivo, né? Na hora de tu subir as tuas campanhas, tá? Espero que tenha sido bem... Deixa eu levantar aqui. Espero que tenha sido bem proveitoso para ti que tá assistindo aí. Tamo juntas, tudo nosso.